Sempre houve teorias quanto à existência de vida extraterrestre no universo. É algo intrigante que ecoa na mente humana há muito tempo. Muita gente vê referência a alienígenas em registros de antigas civilizações, pois existem coisas que os próprios seres humanos não acreditam que foram feitas por mãos humanas. E nossos olhares para o espaço sempre miraram encontrar alguma evidência de que não estamos sozinhos neste universo gigantesco. Olá, misteriosos! Meu nome é Keila e sejam muito bem-vindos ao canal Sempre um Mistério. Hoje nós vamos ver 3 possíveis casos de OVNIs ou visitas extraterrestres aqui no Brasil. Então já senta no sofá, apague as luzes ou não e bora comigo! Bom, como eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, talvez eu não tenha dito isso, mas enfim, eu resolvi começar com um caso que aconteceu aqui em Minas Gerais, que é o famoso caso do ET de Varginha. Provavelmente esse caso do ET de Varginha é um dos mais conhecidos no Brasil. Esse incidente de Varginha diz respeito a aparições de seres extraterrestres e de naves espaciais. Tudo isso aconteceu em Varginha, Minas Gerais, lá em 1996. Segundo relatos, 3 pessoas teriam visualizado um ET num terreno baldio. Seriam 2 irmãs e uma amiga. Liliane, Valquíria Silva, que são as irmãs, e uma terceira pessoa que se chamava Kátia. Bom, segundo o relato delas, elas estavam andando pela rua e decidiram cortar caminho para poder ficar mais rápido de chegar em casa. Porém, elas passaram em frente a um terreno baldio e se depararam com um ser humanoide. De acordo com o relato das 3 mulheres, o ser teria pele marrom, aparência viscosa, grandes olhos saltados e avermelhados e 3 protuberâncias na parte superior de sua cabeça. Em meio a uma série de mistérios e até teorias da conspiração, esse caso ficou muito famoso no mundo. As 3 mulheres chegaram a afirmar que esse ser comunicou com elas através da força do pensamento. Até entrevista para a televisão teve na época. Segundo a mãe das 2 irmãs, ela teria recebido uma proposta de suborno para que as filhas parassem de falar do caso. Segundo o inquérito da Polícia Militar, as irmãs e a amiga teriam confundido e, na verdade, elas teriam visto uma outra pessoa que mora naquela região, que era apelidado de Mudinho. Mudinho seria uma pessoa de baixa estatura que tem alguns problemas mentais. E como ele teria essa característica mais baixinha e poderia não estar vestido de uma forma tão adequada, isso fizesse com que elas se assustassem e achassem que fosse um ET. Isso é o inquérito da Polícia Militar dizendo, tá? Mas o inquérito da polícia não convenceu os ufólogos. Os ufólogos falam que as 3 meninas conheciam esse tal Mudinho, que é essa pessoa, e que elas saberiam identificar se fosse uma pessoa ou se fosse uma criatura extraterrestre. Algumas testemunhas disseram que naquele dia tinha algumas viaturas da Escola de Sargentos de Armas rondando ali aquela parte. E isso reforça muito aquela teoria de que o governo anda escondendo algo de nós. Mas quando foi questionado, todos disseram que aquelas viaturas estavam ali apenas porque elas tinham que fazer revisão. Fora o relato dessas 3 mulheres que ficou muito conhecido, houve um outro depoimento de um casal que disse ter avistado um objeto não identificado a apenas 2 quilômetros de distância da onde a criatura foi vista. Varginha é muito conhecido por conta desse caso. Basta andar pela cidade que a arquitetura parece que incorporou a história. Existe uma caixa d'água lá que ela tem formato de disco voador e é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Varginha. Além disso, o ET ele também é visto em parques e em várias outras partes da cidade. Porém, quando se é perguntado o que houve naquele dia, muita gente fala: se foi extraterrestre, eu não sei, mas que teve até exército, isso teve. Contado de um jeitinho bem mineiro.
Ao contrário da história de ET de Varginha, essa história ela já é um pouco mais oficial, pois teve a participação do Exército e até documentação nós temos. Esse é o segundo caso e é conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu lá em 1986. A noite do dia 19 de maio de 1986 foi um marco, tanto para a aviação quanto para a ufologia. Há 35 anos atrás, pois fez 35 anos esse ano de 2021, acontecia o que ficou conhecido na época como a Noite Oficial dos OVNIs ou a Noite dos Discos Voadores, quando 21 objetos luminosos foram flagrados em diversas rotas aéreas e voavam de forma aleatória e sincronizada. Os registros da época feitos pela aeronáutica disseram que esse evento aconteceu mostrando-se para 4 estados: São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. Como ainda não se sabe até hoje do que se tratavam esses objetos, eles foram classificados como OVNIs, objetos voadores não identificados. Uma das coisas mais espantosas que foram relatadas até mesmo para as pessoas que estavam pilotando os aviões na época é: todas as vezes que um avião se aproximava de um desses objetos, ele se afastava. Teve um piloto que disse que quando ele apagava as luzes das pistas de avião, o objeto aproximava, e quando ele acendia as luzes, o objeto afastava. Parecia que estava havendo uma comunicação ali. Os objetos chegavam a atingir uma velocidade altíssima e inimagináveis. Chegavam a atingir a velocidade superior ao som. E eles voavam em zigue-zague, algo que era quase impossível de se fazer com a velocidade com que eles voavam. Além da sólida documentação e do grande número de testemunhos, houve registro nos radares também. E por que isso é tão importante de falar que houve registro nos radares? Os radares só captam coisas que são sólidas. Então, se tiver um outro avião, um helicóptero ou qualquer outra coisa que for sólido, vai captar. Tanto que um dos pilotos chegou a afirmar e falar assim: nossa, é tão brilhante que eu tô achando que é uma estrela, mas os radares não captam estrelas. Então, era realmente um objeto sólido. E isso faz com que o mistério fique cada vez mais impressionante. Quando também estava havendo essa comunicação entre os pilotos, um chegou a falar: nossa, mas essas luzes, elas não se mexem, elas não estão indo nem para cima nem para baixo, mas elas emitem luz. Elas emitem a luz e ao mesmo tempo elas diminuem as luzes. Ele disse que as luzes variavam de cores e era realmente muito bonito e ele estava muito impressionado. Disse que elas ficavam lilás, azul, amarela, mas a cor predominante mesmo era o laranja. E ele, como eu disse, falava: não tem como ser uma estrela, estrelas não são captadas pelos radares. E ele estava assim impressionado com aquele show que estava acontecendo. Segundo o pesquisador, esses objetos tinham um tamanho de 100 metros de diâmetro. A informação foi constituída a partir dos dados de radar fornecido pelos pilotos do caças F-5 da FAB. Esse tamanho é maior que o dos aviões Boeing 747 e Airbus A380, alguns dos maiores aviões de passageiros do mundo. Ou seja, o negócio era gigante, era maior do que qualquer outro avião feito pelas mãos dos homens. Esse caso realmente me impressiona muito. Ainda hoje, 35 anos depois, não existe uma aeronave capaz de fazer as manobras que foram feitas por aqueles objetos naquele dia. O que a gente pode dizer é que aquelas coisas, ou luzes, ou discos, não foram coisas construídas aqui na Terra. Um pesquisador também chegou a afirmar que alguns dos OVNIs chegavam à velocidade que é 15 vezes maior do que a do som, e fazendo esses movimentos de zigue-zague. O avião mais rápido construído pelo homem, o North American X-15, não chega a 7 vezes a velocidade do som, e eles chegavam a mais de 15 vezes a velocidade do som. Só para vocês terem uma noção de quão rápido ele era. Com relação às informações dos objetos, houve um relatório que foi feito na época, que foi apresentado ao Ministério da Aeronáutica, que tinha as seguintes informações: sua altitude oscilava entre
menos de 1,5 km e 12 km. Eles eram visualizados pelos pilotos por conta das suas oscilações de cores também, entre branca, amarela, lilás ou laranja, mas elas também se movimentavam com as luzes apagadas. Eram capazes de acelerar e desacelerar de forma muito brusca. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Todos esses documentos e relatórios são reais e eles fazem parte do acervo de arquivos nacional, sendo o segundo material mais acessado e mais procurado do acervo, perdendo apenas pelos documentos sobre a ditadura militar. Ou seja, a busca sobre esse assunto é muito forte, muito ampla, e como existem documentos comprovados, aí a curiosidade fica ainda mais aguçada. Como há uma busca muito grande nesse acervo, todos os documentos foram digitalizados e agora também tem como ter esse acesso pela internet, o que facilita muito. Mas e você? Você que era grandinho já lá em 1986, você lembra desse festival de OVNIs que existiu? Entre outubro e dezembro do ano de 1977, surgiram inúmeros relatos de pessoas que estavam sendo feridas por luzes que vinham do céu. Elas recebiam queimaduras. Isso aconteceu na região dos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá, em Belém do Pará. Para investigar o caso, no mesmo ano, a Força Aérea Brasileira iniciou então uma investigação sobre tudo. E essa investigação recebeu o nome de Operação Prato. Na época que tudo aconteceu, lá em 77, teve um relato de uma médica que na época ela tinha 24 anos, ela chamava Velaide. Ela disse que atendeu vários pacientes no posto de saúde lá em Colares. E os seus pacientes apresentavam crise nervosa, cefaleia, astenia, amortecimento parcial do corpo, tremores generalizados, tonturas e também queimaduras de 1º grau, além de algumas marcas de perfurações. E tudo isso teria sido causado por essas luzes que vinham do céu, tá? Para vocês se atualizarem. Segundo a médica, a maioria dos seus pacientes que ela atendeu eram do sexo masculino e as marcas que eles recebiam normalmente eram no pescoço. Ela disse que atendeu apenas uma mulher e que ela tinha então uma marca aqui em cima do seio. As investigações desse caso fizeram com que ele fosse um dos mais documentados do mundo, tendo suas evidências divulgadas até pelas Forças Armadas. Os documentos reúnem uma série de coisas, depoimentos, que diz que várias testemunhas, várias pessoas tinham avistado os OVNIs e não só por parte de moradores, mas por parte de militares também. As histórias desses moradores e ou militares descreviam então a movimentação, a velocidade que esses feixes de luz tinham e que causavam então essa cicatriz nas pessoas. E essa cicatriz, então, e de todas essas pessoas que sofreram queimaduras com esses feixes de luz, foi apelidado de chupa-chupa. Apesar desses feixes de luz ter feito várias vítimas, deixar essas pessoas com queimaduras de 1º grau, se sentir basicamente doentes porque ficavam com tonturas, amortecimento do corpo e outros sintomas, todas essas provas foram reunidas, mas mostradas como inconclusivas. Mesmo tendo muitos documentos secretos que foram divulgados, outros documentos foram vazados, mas muitos documentos também permaneceram em segredo. Restaram aos fãs, às vítimas, à própria médica, ficar apenas com esse mistério na cabeça. Ficou muito claro que vários documentos continuaram em secreto e o caso realmente permanece um mistério. Porém, esse caso teve tanto destaque, tanta visibilidade, que ele foi apresentado até mesmo com um documentário no canal History Channel. E ele foi chamado de Caso Wells Brasileiro, pois ele foi uma referência de um dos casos mais famosos de OVNIs que aconteceu em Roswell, nos Estados Unidos, lá em 1947. Mas a pergunta que não quer calar é: será que nós estamos sozinhos neste universo?
Que o universo é gigante, enorme, isso nós já sabemos. O universo, em termos de pesquisa, segundo pesquisadores, toda a área visível do universo, você olhando para frente, para trás, esquerda ou direita, tem equivalente a 46 bilhões de anos-luz de distância. Isso significa que ele tem um diâmetro de 540 sextrilhões de milhas. Só para ficar um pouquinho mais prático, eu vou deixar na tela. É o número 54 mais 22 números zeros à frente. Isso é de acordo com os pesquisadores. Então, assim, essa é a área visível do universo. Mas existe duas teorias, de que o universo ele é finito ou ele é infinito. Isso nós seres humanos ainda não sabemos. Eu confesso que tenho minhas dúvidas, mas assim, eu trouxe para vocês esses casos com vários documentos oficiais das forças aéreas, do exército, e isso faz com que a gente fique cada vez mais acreditado, né? É difícil ficar cético com todas essas provas. Mas e você? Você acredita que exista vida inteligente fora do nosso planeta? Deixa nos comentários a sua opinião com relação a isso. Já se inscreve no canal, já curte o vídeo e ativa a notificação. Assim que eu lançar algum vídeo sobre curiosidade ou algum caso, você vai ser notificado e assim você vai poder vir assistir o vídeo. Não esquece de assistir o vídeo anterior, tá bom? Tchau, misteriosos!